Alô, torcida do Grêmio, aquele abraço. Hoje à noite, 9h30, na Montanha dos Vinhedos, em Bento. Tem Grêmio e Juventude, tem Juventude e Grêmio, Band de Campo do Juventude, na Montanha dos Vinhedos, em Bento, porque o gramado do estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, está sendo trocado. Por isso, o Juventude manda seus jogos agora na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Passar para vocês na sequência aqui para trocar a tela, mostrando onde o Grêmio pode chegar ao final da rodada, vencendo, empatando ou perdendo por Juventude, hoje à noite lá em Bento Gonçalves, e trazendo também um histórico importante aí no número de jogos entre Grêmio e Juventude, jogos que foram realizados nem em Caxias do Sul e nem em Porto Alegre. Portanto, realmente em cidade neutra. Te inscreve no meu canal, dá um joinha, dá um like pro Paulinho para você impulsionar meu canal e, claro, toca o sininho para receber as novidades aqui do Plantão do Paulinho. E tem uma enquete para você votar a partir de agora, tá na tela para você. Quer saber o seguinte: qual será o resultado do jogo desta noite em Bento Gonçalves? Vitória do Juventude, que é o mandante do jogo, empate ou vitória do Grêmio. Vitória do Ju, empate ou vitória do Grêmio. Vote lá na comunidade do Plantão do Paulinho. Roda, 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 roda a vinheta. Se o Grêmio vencer hoje à noite por qualquer placar lá em Bento Gonçalves, vai fechar a rodada na primeira ou na segunda posição. Já é certo que, se vencer a partida, já ultrapassa o Inter. O Inter bateu nesta quarta-feira no Beira-Rio Caxias por 2-0, chegou a 13 pontos, o Grêmio tem 10. Se o Grêmio vencer também vai a 13 pontos e vai ultrapassar o Inter pelo saldo de gols. Então já ultrapassa o Inter vencendo o Juventude em Caxias. Para ficar na primeira posição, vai depender do jogo do São Luís em casa, em Juí, contra o Esportivo. Mas é bom lembrar o seguinte, dá para dizer o seguinte: se o Grêmio vencer o Juventude, o Grêmio vai fechar a rodada na primeira posição. Por quê? Só perderia a primeira posição se o São Luís em casa, em Juí, vencer por 7, no mínimo 7-0 o Esportivo. Vamos combinar o seguinte, que vitória do Esportivo, empate, ou vitória do São Luís por até 6-0, ou 6 gols de diferença, o Grêmio ainda fica na primeira posição. Então, se o Grêmio vencer hoje, o Grêmio fecha a rodada na primeira posição. Se o Grêmio empatar o jogo, poderá ficar ao final da rodada em segundo ou em terceiro. Para ficar em segundo, empatando hoje, lá em Bento com Juventude, vai torcer para o São Luís não derrotar o Esportivo. Então, se der vitória do Esportivo ou empate, o Grêmio empatando com o Juventude fecha a rodada na segunda posição. E se o Grêmio perder para o Juventude, bom, aí é o seguinte, vai fechar a rodada da segunda até a quarta posição. Aí vai secar o São Luís para ficar em segundo. São Luís tem que perder em casa para o Esportivo de Bento. E o Ipiranga não pode vencer o São José, lá em Erechim, por mais de 3 gols de diferença. Então, nessa combinação, o Grêmio perde para o Juventude, para ficar na segunda posição mesmo perdendo para o Juventude. O São Luís tem que perder em casa para o Esportivo. E o Ipiranga, que joga também em casa, em São Luís, joga em Erechim, não pode bater o São José por mais de 3 gols de diferença, tá bom? Esta, portanto, é a projeção para o Grêmio na rodada. Até hoje, jogos entre Grêmio e Juventude, longe de Porto Alegre ou então de Caxias do Sul. Apenas 2 jogos, hein? Só 2 jogos até hoje. Um jogo aconteceu no estádio Riachão, lá em Torres. O Grêmio venceu por 3-0. Isso em 97, e em 98, um amistoso no estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, quando o Juventude venceu por 1-0. Então, apenas 2 jogos, longe de Caxias ou longe de Porto Alegre, uma vitória do Grêmio, uma vitória do Juventude. O Grêmio marcou 3 gols e sofreu 1 nesses duelos, 2 duelos, longe de Caxias, longe também de Porto Alegre. Separei um duelo aqui, ó, que foi o primeiro e único duelo oficial fora de Caxias e fora de Porto Alegre, entre Grêmio e Juventude. 15 de julho de 97, no Riachão, lá em Torres, pelo gauchão daquele ano, Grêmio venceu por 3-0. Emerson, que depois girou o mundo aí, jogou na Itália, jogou na Alemanha. Sensacional o Emerson, jogou na Espanha. Enfim, marcou 1-0 para o Grêmio aos 32 de jogo. Aos 5 do segundo tempo, o Rivarola fez 2-0 e o Zé Alcino, aos 35 da segunda etapa, fechou a goleada 3-0 para o Grêmio, que teve Derlei, Arce e Rivarola, Mauro Galvão e Roger, meio campo com Dinho Goiano, Emerson, depois Marcos Paulo, Paulo Henrique, depois Otacílio e Carlos Miguel. Esse Paulo Henrique aqui, pessoal, é um volante meio-campista revelado pelo Lajadense, passou pelo São Paulo de Rio Grande, chegou a jogar no Inter antes de ir para o Grêmio. Não sei se vocês lembram dele, um volante meio-campista aí. Bom, e no ataque, o Zé Alcino, o técnico do Grêmio, lá em 97, era o Evaristo Macedo, e o técnico do Juventude, o Tite. Hoje técnico da Seleção Brasileira, o Tite treinava o Juventude lá em 97, quando o Grêmio, no Riachão, em Torres, bateu o Juventude por 3-0 no primeiro dos dois jogos que aconteceram entre Grêmio e Juventude, fora de Caxias do Sul e fora também de Porto Alegre. Tá bom, pessoal? Gremistas, Grêmio vencendo, fecha a rodada em primeiro ou segundo. Se empatar em segundo ou terceiro, e se perder o jogo hoje, o Grêmio fecha a rodada
na segunda, na terceira ou, na pior das hipóteses, na quarta posição, mas ainda no G4. Tá bom, pessoal? Te inscreve aí no meu canal, tá esperando o quê? Dá um joinha, dá um like pro Paulinho, toca o sininho para receber as novidades aqui do Plantão do Paulinho. Tchau, pessoal, fui!